Por que o Barroso suspendeu o piso da enfermagem? Depois da vinheta eu conto por quê. E aí, edificante da enfermagem, eu sou o Jonathan e você está no canal Enfermagem Edificante, o canal voltado para a inteligência emocional para a galera da enfermagem, mas também para aqueles que gostam de inteligência emocional também e querem aprender o que é isso, tá bom? Então, se você conhece alguém que gosta de inteligência emocional ou você conhece algum colega da enfermagem que gostaria de saber mais sobre inteligência emocional, por favor, traga ele junto para este canal aqui, para a gente somar junto aí, tá bom? Então, o porquê o Barroso vetou, suspendeu o nosso piso da enfermagem? Bom, em entrevista ao Infomoney, ele fez uma entrevista de quase uma hora, onde ele falou um pouco a respeito de 3 principais itens que ele salientou que estariam inconstitucionais, por isso que ele se achou no direito de intervir, né, e atender, né, o pedido da Confederação Nacional da Saúde e Hospitais e Estabelecimentos de Saúde, né? Eu li aqui porque é um nome meio comprido, mas não decorei ainda, tá? Então, ele atendeu o pedido dessa instituição e dessa confederação porque ele apontou, segundo ele enxergou, né, segundo ele, 3 pontos que violavam a questão da Constituição. Agora, eu não quero fazer juízo de valor aqui se ele está certo ou está errado, se ele interviu de valor ou não. A intenção desse vídeo aqui é explicar os motivos que ele salientou nessa entrevista. E um dos pontos que ele salientou na entrevista foi realmente a questão de que não tinham apontado uma fonte de custeio. Porque sempre que for mexer no orçamento da União, tá? Você tem que apontar as fontes de custeio para os órgãos públicos, independentemente de quais são eles, se são da área da saúde, se são da área da segurança, se são da área, enfim, de qualquer área, você tem que apontar. E isso não foi bem apontado na questão do nosso piso salarial, aí na lei isso não ficou bem salientado, tá? E aí, primeiro ponto e o mais conhecido de todos é a função que não apontou as fontes de custeio, tá? Outro ponto que ele salientou é que para mexer no orçamento, né, da União, enfim, dos orçamentos, né, em relação ao ano, não pode ser no meio da legislação, tem que ser sempre feito o orçamento de um ano para o outro. E neste caso foi feito assim esse aumento abrupto, né, no meio da gestão. E aí ele diz que isso também infere questões de relação à Constituição, aí, que isso não é constitucional, né, não se permite isso em relação isso fere as leis orçamentárias. E aí essa foi uma das questões que ele também salientou. Outra questão que ele disse também, que ele atendeu um pedido da Constituição, da Confederação aí, né, dos hospitais, porque ele entende também que, até ele salienta na entrevista, que é uma conta de padaria, né, que você pega, aumenta assim de uma hora para outra todo esse valor assim abruptamente e vai tirar despesas da onde? Mas enfim, um ponto que salienta é que é assim, gente, ó, eu não sou um expert em política, mas alguma coisa eu entendo um pouquinho assim. E o que importa para a questão da União? Tá? A União se preocupa com ela própria. Então, quando se diz assim, quando se aponta, a gente precisa de fontes de custeio. Essas fontes de custeio, eles estão dizendo assim, ó, a União tem que pagar os hospitais públicos que estão sobre o guarda-chuva, sobre o resguardo dela. Então, tem que tirar verbas, tem que trazer a fonte de custeio para esses hospitais. Ele trazendo essa emenda de hospitais, que seriam, no caso, hospitais particulares, né, que seriam instituições particulares, isso não deveria sensibilizar tanto a questão da União, porque, enfim, né, a União cria as leis, enfim, o Congresso e o Senado cria as leis e as instituições que se adaptem a elas. A União não tem essa obrigação de dar subsídio
imagine se eles fossem dar subsídio para todas as leis que eles forem criar. Eles não criariam praticamente lei nenhuma, porque se fosse dar subsídios, custeio para toda lei que fosse aprovada, por exemplo, para toda lei de piso salarial, eles nunca aprovariam piso de nada, porque eles teriam que bancar tudo. Inclusive é isso que os senadores aí andam falando, que a União não tem toda essa obrigação aí. Uma coisa que eles dizem, que estão maximizando muito essa questão dos custos, estão falando números que são muito absurdos, que não são tão condizentes com a realidade. Isso são os senadores que estão falando, né, que estão supervalorizando esses valores. E também que a União não tem a obrigação de custear tudo e que podem tirar o cavalinho da chuva as instituições achando que o Estado, a União no caso, vai arcar com toda essa questão aí do piso salarial, porque isso é uma obrigação também das instituições privadas, dos estados e dos municípios, tá? Então por isso que eles querem achar fontes de custeio primeiro para os órgãos públicos, porque esse sim, se eles não acharem, é inconstitucional, porque eles têm que sim achar fonte de custeio para as instituições públicas. Isso é obrigação da União, isso eles têm que fazer de fato, porque senão a lei realmente fica inconstitucional. E isso eles já estão achando através da lei 4422, né, que eles pegaram o recurso da pandemia, barra 22, né, tem que dizer a barra para saber que ano é a lei, né? Então é 44/22 que eles tiram recursos que eram destinados para a pandemia e vão repassar, que eles ficam parados, né? Que, por exemplo, a União mandou esse dinheiro para os estados não usou isso, ficou retido no fundo de saúde. Então, e o Estado não pode mexer. Se ele não usou isso no tempo que era viável para ele usar, ele não pode usar depois que passa o prazo. Então, o que a União está fazendo? Através dessa lei, ela está dando autorização para que esse dinheiro seja repassado para a União, né? Para a União não, para os estados e municípios, que eles possam usar isso para a saúde. Não é liberado para que pague diretamente, porque isso não pode também, isso é inconstitucional também, estão dizendo que eles não podem usar dinheiro para pagar funcionalismo, eles têm que direcionar esse dinheiro para a saúde, e aí sim, de lá eles fazem Aí fica com os estados e municípios ver como eles vão usar essa verba para pagar os profissionais da área da saúde, né? Os técnicos de enfermagem, enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Então, é isso que essa lei que já foi aprovada aí pelo Senado e falta ser aprovada no Congresso. Tá? Então, a princípio, esse foi um outro ponto que ele salientou, né, essa questão. Eu só trouxe esse adendo aqui para vocês entenderem que o Estado, porque vocês ficam muito preocupados, eu vejo que a maioria do pessoal está preocupado, principalmente quem trabalha em hospitais particulares, que até agora não acharam uma fonte de custeio para ajudar os hospitais privados, a iniciativa privada. Mas a União e os senadores estão sendo bem categóricos em relação a isso. Ele disse que o Estado, a União, não tem essa obrigação de fazer isso. O que eles vão fazer é uma ajuda de inicial. Essas fontes de custeio são para que dar um alavanco aí por causa desse crescimento na questão orçamentária muito repentinamente. Então eles vão dar um início ali para até os hospitais, enfim, se organizarem na relação do pagamento dos profissionais da área de enfermagem, mas essa conta não vai ficar toda para a União pagar, não. É o que os senadores estão dizendo aí, né? Então, nesse sentido aí, fiquem cientes aí dessa questão das fontes de custeio. Tem que aprovar a fonte de custeio? Sim, tá? É importante, porque senão eles não vão suspender. E nessa entrevista o Barroso deixou isso bem saliente, assim, tipo, tem que ter a fonte de custeio, porque senão vai dar problema. Então tem que ter pelo menos uma fonte de custeio, que uma já está aí aprovada pelo Senado, que é a 4422, que repassa essas verbas que era para o fundo da Covid para estados e municípios pagarem hospitais públicos, tá bom? Públicos. Isso aqui é para hospitais públicos. O que é importante porque é justamente esse povo aí que a União tem que se preocupar, essas questões públicas. Os privados aí é uma outra história aí, tá? E, inclusive isso foi ponto de debate dessa questão aí, Senado e STF em presidência, porque como é que eles querem vir com uma demanda de instituições particulares em cima da questão da União? Não, a União que faz as leis, enfim, que comanda tudo ali, e as questões,
as instituições privadas que se adaptem à lei. É assim que funciona. A União não tem que estar, pelo que deu a entender, e os senadores falam, enfim, os deputados falam que a União não tem que estar se curvando às instituições privadas. Não tem, nem as próprias Santa Casas, que são hospitais e filantrópicos, que prestam um baita serviço aí para a União, eles não têm essa, no caso, entre os dois, a última palavra seria do Estado. Por isso que essa lei está sendo tão questionada, essa suspensão da lei mexeu tanto aí com os ânimos dos poderes nacionais aí, tá? E também o terceiro item que ele colocou, né, que foi a questão de uma brecha que tem, que tem na Constituição, que é a função do pleno emprego. Essa Confederação Nacional da Saúde, ela trouxe esse item do desemprego. E aí o Barroso atendeu isso porque na Constituição diz que a obrigação do Estado é o pleno emprego. Então ele tem que proporcionar emprego e defender o emprego do cidadão brasileiro. E frente a isso, se está na Constituição, ele fez voz a isso. Então ele pegou em um desses pontos aí e colocou como pauta da questão inconstitucional aí para a lei. São esses 3 pontos que nessa entrevista que você acha aí no YouTube, que está no Infomoney, é só botar ali, você consegue achar, é bem fácil de achar ela. Ele dá essa entrevista aí, uma entrevista bem extensa, ele fala também de outros pontos aí, opiniões dele, e é até bom que aí você já conhece um pouco aí do nosso algoz aí da lei do piso salarial. Ali ele tem algumas falas ali em relação a alguns pontos da visão dele como um presidente, não, como um juiz do STF. Tá bom, edificantes? Então, esse vídeo é só para explicar esses 3 motivos que o Barroso, né, suspendeu aí a lei, né, por 60 dias do piso salarial da enfermagem. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo, ele há de querer, essa lei aí vai ser liberada. Já acharam as fontes de custeio aí, só tá essa questão da votação aí, que é isso que a gente tem que ficar mais preocupado, ficar mais de olho, olhar lá tem TV Câmara, tem TV Senado, tem os sites dessas instituições que você pode entrar e pegar essas informações aí. Então, acesso à informação tá fácil hoje, edificantes. Então, não fiquem só na Rádio Corredor. Vão atrás de informações. Aqui eu vou passar algumas informações, mas, por favor, vão atrás das fontes também. Não acredite só no que eu estou dizendo aqui. Vão atrás também dessas informações, é importante se inteirar, aproveita esse momento e comece a entender um pouco a questão da política, porque eu vejo que as pessoas comentam muito na base da emoção, da raiva, muitas vezes da indignação, e aí acabo falando besteira. Inclusive isso é uma questão emocional, que eu estou trazendo vários vídeos aqui falando do piso salarial, mas fiquem tranquilos, eu já vou começar a tocar no assunto da questão emocional, eu já vou colocar vídeos aí para esses gatos. Quando não é os cachorros, são os gatos. Ei, natureza. Obrigado, Senhor. Então, nesse informe, gente, então informação, isso tem bastante acesso hoje em dia, não acredite só em mim, vai lá e se informa, vai atrás dessas fontes aí. Também peguem e controlem suas emoções, não falem no calor da hora, não fiquem falando besteira também para vocês não serem prejudicados. Vão atrás de informação, gente, é muito importante, isso vai evitar sofrimento. O esclarecimento, né, quando você consegue, isso é uma questão da saúde emocional, quando você consegue a informação, quando você consegue enxergar ao todo tudo, você começa a ter mais tranquilidade, porque você enxerga a situação, você consegue prever com alguma antecedência algumas movimentações. Tá bom, edificante? Compartilha esse vídeo com aquela queridona, né? Gente, deixa eu fazer um adendo aqui, tá? Eu venho de uma área da enfermagem, eu já vi o pessoal comentando já que, pô, se fala sempre no masculino, né? Mas é que, gente, eu venho de uma área da enfermagem onde é raro, né, dentro da área da enfermagem, mas é a área da psiquiatria e ela tem predominância de masculina. Geralmente tem bastante homens trabalhando na área da psiquiatria. Então, às vezes eu falo mesmo, às vezes, do queridão. Mas fiquem tranquilos, já vou adequar isso aí, já vou chamar as queridonas. As queridonas, aquela queridona que é de fé, que pega junto com você na hora do plantão ali, na hora do bicho
pega para capar, ela está ali te ajudando, te apoiando, não está ajudando a Rádio Corredor, não está incentivando essas fofocas de corredor aí. Então, chama essa queridona aí também para a gente crescer junto aqui no canal e ajudar também a enfermagem a crescer e vocês também ficarem emocionalmente mais fortalecidos, tá bom, edificantes? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.